Que bom que você chegou até aqui. Agora eu vou mostrar para você como aplicar o instrumento OKAI para diagnosticar a cultura atual da sua organização e mapear a cultura desejada. A gente vai fazer uma comparação entre a cultura que vocês já têm e a cultura que vocês precisam ter para esse momento pós-pandemia, para a nova economia, para o novo normal, como alguns têm dito. É bom que você tenha um instrumento em mãos para a gente continuar. Então, caso você ainda não tenha baixado o instrumento, eu vou recomendar que você pause esse vídeo e baixe o instrumento que foi enviado para você por e-mail ou aqui na descrição do vídeo. Com o instrumento em mãos, você está vendo que ele está dividido em duas partes: cultura atual e a cultura desejada. E as perguntas, elas vão se repetir porque a gente quer ver a diferença entre a cultura como ela é hoje, os comportamentos, o jeito de ser, e a cultura que é ideal para a organização obter o sucesso no novo cenário. Então, o instrumento ele avalia 6 partes, tá? 6 aspectos da organização. O primeiro, as características dominantes da organização. O segundo, a liderança, como que a liderança é exercida. A terceira parte, a administração das pessoas, como ela é feita, e das equipes, dos times. A coesão interna é a quarta, como que é a ênfase da estratégia. E, por último, sexto, o critério do reconhecimento de sucesso. Importante, quando você for aplicar, você esclareça para as pessoas o seguinte, que o formulário tem 2 partes iguais, as perguntas são iguais. Então, no primeiro, ele vai responder pensando em como as coisas são hoje, como a empresa, o órgão, ele é hoje. No segundo, na segunda parte, que é a cultura desejada, é como a cultura, como aquelas afirmativas devem ser respondidas pensando no ideal, na organização ideal, na cooperativa ideal, na empresa ideal, ok? Combinados? Então, essa é a primeira explicação que você precisa dar antes de aplicar para os colaboradores o instrumento OKAI para diagnosticar a cultura. Quando você tiver os resultados estarão plotados num gráfico, ou você vai plotá-los, se você automatizar, você pode automatizar no Excel, se você for bom de programação, ou você pode plotar manualmente, né? As duas formas vão funcionar. Você vai plotar o resultado nesse gráfico que tem em um eixo o foco, que é interno e externo, e no outro eixo a estrutura, mais estável e mais flexível. Então, quando você for plotar, o gráfico vai ficar assim, ó, desse jeito que você tá vendo. Vamos começar pela cultura de hierarquia. Veja que a cultura de hierarquia, ela tem o foco interno e ela tem uma estrutura estável, porque as coisas precisam ser controladas. Então, numa estrutura hierárquica, numa cultura de hierarquia, você vai encontrar muitos processos padronizados, muitos procedimentos que são certinhos, uma produção eficiente, rápida, com base em fluxos bem definidos desses processos, vários níveis hierárquicos. Geralmente as pessoas obedecem à escadinha da hierarquia, não fazem acesso direto a superiores e assim por diante. Tem uma ênfase grande no esforço de regras, o ambiente é mais controlado, tem uma estabilidade no ambiente, tem muita pontualidade nas entregas em função dos procedimentos que são padronizados. Então, a cultura de hierarquia, ela tá no cantinho esquerdo, abaixo no gráfico, porque o foco da empresa é mais interno e a estrutura é mais estável. Se o resultado for um resultado de clã, quais são as características que estão presentes na sua organização? As pessoas são bastante conectadas, os vínculos sociais são fortes, o ambiente é um ambiente bem familiar, às vezes até as pessoas chamam de família, né? A empresa é uma família, então o ambiente é bem pessoal, bem familiar, as pessoas se comunicam abertamente, participam muito e os valores são muito coesos. Existe mentoria, existe um clima bem familiar, um clima bem de colaboração. Então é bem aberta a participação, aberta a comunicação, as pessoas podem se expressar, elas devem participar, elas devem colaborar. Se o resultado
for uma cultura de adocracia, o que significa isso? Que a empresa, que a cooperativa, que a organização está olhando mais para fora, tem um foco externo e a estrutura é flexível. Então, no cantinho superior direito, você vai ver a cultura de adocracia. A cultura de adocracia é uma cultura criativa, porque ela tem uma estrutura bem flexível e tem um foco no mercado. Então, olha para o mercado e tem a flexibilidade de adaptar para atender o mercado. Então, quais são as características de uma cultura de adocracia? O dinamismo, o empreendedorismo, o pessoal toma risco, inova, se der errado, conserta, faz de novo, o erro é bem-vindo, o erro é aceito, tem muita adaptabilidade, o crescimento é rápido e os serviços e produtos geralmente são bastante disruptivos. Então, aqui estão as startups, as empresas que estão inovando, têm uma cultura própria de criação, que é a cultura de adocracia. E, por último, não menos importante, as organizações que têm o foco externo e a estrutura estável, que apresenta uma cultura de mercado. A cultura de mercado, ela é marcada, pessoal, pela competição. Então, ela olha para o resultado, ela foca na execução, ela compete bastante, tanto interna quanto externamente. A meritocracia está muito presente porque tem a competição, os rankings internos também. O foco é quase que totalmente no cliente, existe muita valorização de conquistas. Então, esses são os 4 tipos de cultura resultantes do mapeamento do instrumento, ou usando o instrumento OKAI, com base na metodologia de valores concorrentes, no modelo de valores concorrentes. São 4 culturas: hierarquia, clã, adocracia e mercado. E aí eu pergunto para vocês, qual é a cultura que será necessária, ou qual é a cultura ideal para que a sua organização enfrente, viva, dê conta desse momento pós-pandemia? Então, na estratégia, além da crise, que valores você precisa? Você precisa olhar mais para dentro da organização, olhar mais para o mercado para ver o que está acontecendo e se adaptar. Você precisa ter mais estrutura, ter mais processo, prestar atenção na regularidade, na pontualidade, ou precisa deixar o pessoal um pouco mais livre para colaborar, para trazer ideia, para participar, comunicar insights? Então, quais são as nuances, quais são os pontos que vão ser mais importantes para serem trabalhados na cultura da sua organização, para que ela continue sendo bem-sucedida após essa grande crise que a gente está vivendo? Então, não basta diagnosticar, você vai precisar, muitas vezes, eu imagino que a maioria de nós vai precisar fazer ajustes na cultura, reforçar um valor, talvez tirar algum processo, abandonar alguma coisa que a gente fazia antes. E pelo que a gente tem estudado, pelo que a gente tem refletido e pesquisado, as culturas que facilitarão o processo de mudança, adaptação à nova economia digital, pós-pandemia, são as culturas de clã, na qual as pessoas podem colaborar, podem contribuir livremente, né? Cultura mais flexível, onde o ambiente é mais tranquilo para as pessoas participarem, menos hierárquico, menos estruturado. E a cultura de adocracia, de criação, porque ela traz inovação, ela traz velocidade, ela traz disrupção. Então, será que você vai precisar mexer um pouco na sua cultura ou você já está com tudo ajustadinho? Nós podemos fazer isso junto com vocês. Nós, no Instituto Fenasbac, teremos a alegria em auxiliá-los nesse processo de transição, nesse processo de ajuste, nesse processo de mudanças contínuas, nessa transformação grande que a gente está vivendo. Será ótimo se nós pudermos nos encontrar. Ligue pra gente, escreva pra gente, faça contato. A gente pode fazer uma visita, a gente pode fazer uma visita virtual, a gente pode fazer uma ligação para você, enfim, a gente pode se encontrar
para que a gente explique para você como que a gente pode contribuir com o seu processo de transformação cultural, para que a sua organização siga tendo muito sucesso nesse novo mundo que nós vamos viver. Abraço!